Vamos lá, boa noite a todos, mais um prazer a gente estar aqui, e esse é mais um projeto que a gente tem, que eu tenho feito o seguinte, uma vez por mês eu dou uma aula com conteúdo, né, e ao final dessa aula eu inclusive abro para tirar dúvidas, não só sobre conteúdos, mas dou espaço também para os meus mentorandos trazerem dúvidas a respeito do andamento do consultório deles, né. Então isso é um projeto que é o Segredos, Atalhos e Insights para o Sucesso Profissional. A princípio eu ia fazer essas aulas sempre aos sábados, né? Mas, eventualmente, eu posso fazer outro dia, e hoje é um dia especial, porque hoje eu vou falar de um tema que é muito importante para mim, particularmente, vou contar os bastidores, como é que eu descobri ele, que é falar da questão do exame psíquico, né? E hoje, ao final dessa aula, inclusive, eu vou fazer uma oferta para vocês. Então, queria agradecer a presença de todos aqui, e vamos lá, vamos começar que a ideia hoje é passar bastante conteúdo para vocês de uma coisa bem interessante aqui, que a gente tem. Então, vamos lá. Não é isso aqui que eu quero agora, é esse aqui. Vamos lá. Então, a gente está aqui para falar sobre como melhorar a eficiência do seu atendimento clínico através do exame psíquico descritivo. O exame psíquico descritivo é muito interessante porque na verdade, foi uma construção, eu venho construindo essa proposta de exame ao longo dos meus anos, né, de professor universitário, na tentativa de achar uma forma didática, uma forma prática, para ajudar tanto os psicólogos como os médicos, né, eu dei aula nas duas graduações, para poder fazer o exame psíquico, né, para poder trazer os conteúdos da psicopatologia para a sua prática clínica. E aí, ao longo dos anos, a gente vai melhorando, e chegamos aqui no exame psicodescritivo, que para mim é uma ferramenta fundamental. Eu até falei hoje numa, numa gravação que eu fiz no Stories, né, que eu cheguei à conclusão que o exame psicodescritivo é o alicerce da minha consistência clínica, é o alicerce da minha prática clínica. Sem dúvida nenhuma que tudo que as conquistas que eu tenho em termos de resultado, de fazer diagnóstico, se deve a essa proposta que aí a gente conseguiu construir, e eu quero que você também consiga, porque ele é fundamental para você perceber o cliente, para você fazer percepção de evolução clínica, enfim, vocês vão ver, a gente vai falar sobre bastante coisas. Agora, se você até hoje não conseguiu, ou não consegue fazer um exame psicodescritivo, eu preciso te falar uma coisa, com todas as letras do mundo. A culpa não é sua. Relaxa, não se exija tanto. É muito comum o psicólogo, nossa, mas já tenho atendendo há algum tempo, eu tenho dúvidas, eu tenho insegurança, eu não consigo. Olha, a culpa de você não conseguir fazer esse exame psíquico, na verdade, não é sua. E a gente vai descrever para vocês hoje uma série de situações que comprovam isso, tá? Na verdade, existe muita informação, muitos temas sobre esse tema, que faz a gente ficar um pouco confuso, né? Linhas teóricas diferentes, referências diferentes, meio sem direção. E isso impede muitos profissionais de conseguir realizar esse exame psíquico. Mas hoje eu pretendo, com algumas colocações, quebrar esses mitos aqui, tá? Desconstruir algum desses mitos e facilitar para que você consiga fazer o exame psíquico descritivo. Mas vou reforçar isso. Se você não consegue fazer isso até hoje, relaxa, a culpa realmente, com todas as letras, não é sua, tá? Não é novidade, né, gente, que com o passar dos anos, a gente vai adquirindo experiências, ensinamentos com cada uma das pessoas que nos procuram, né, pedindo ajuda. A gente vai conversando com os nossos clientes, vai tentando estratégias e vai descobrindo uma série de coisas que a gente não aprende nas aulas, né? Não aprendeu com os livros, não aprendeu com estudos. A gente vai aprendendo com a convivência, né? Vamos construindo estratégias únicas nesses atendimentos, e isso não está no livro, não está nas aulas da faculdade, e é isso que é o bonito, né? Isso que é o bacana da experiência clínica, o quanto que a gente vai construindo, desconstruindo e reconstruindo estratégias novas, né? Agora, na graduação do psicólogo, isso é uma coisa importante, né? Isso não foi ensinado e não foi potencializado.
Eu trabalhei em cursos de graduação de psicologia por mais de 30 anos, já fui coordenador de curso de psicologia, então eu conheço bem esse meio e posso falar com todas as letras, né? As propostas de curso de graduação, eles não potencializam, por exemplo, a criatividade e a originalidade na construção dos atendimentos dos graduandos, dos psicólogos, né? Isso não é potencializado, né? Os cursos, eles ainda insistem em comprometer essa mobilidade dos alunos, por exemplo, trazendo regras rígidas de entrevista, né? É, colocam teorias bem fundamentadas, eu sei, científicas, mas teorias prévias que comprometem um pouco essa flexibilidade, essa criatividade na construção do atendimento clínico, né? Na construção da entrevista, na construção de um roteiro. Então, a responsabilidade começa aí, dos próprios cursos de graduação, que ainda insistem com essas propostas que não dão mobilidade aos alunos. E aí, especificamente falando do que a gente vai falar hoje, né, que é um conteúdo da psicopatologia, as propostas pedagógicas em relação à psicopatologia, elas também ainda insistem na postura de interpretar o comportamento humano, né? Aí eu vou até sair um pouco aqui dessa de interromper para conversar um pouquinho com vocês sobre isso. É, eu vi vários cursos de psicopatologia, vi vários livros, trabalhei com a psicopatologia durante mais de 30 anos, já ouvi várias formas de apresentar esse conteúdo, e as propostas que são trazidas, quase sempre, elas são trazidas para explicar o comportamento humano. E mais que isso, é sempre dado ao aluno, né, ao profissional, ao graduando, a ideia de que ele tem que decorar aquele monte de nomes, aquele monte de alterações, né, das funções psíquicas. E aí o aluno fica focado em copiar ou decorar o que não é o correto, claro, deixar isso bem claro, não é o correto, em decorar alterações. E independente da linha da psicopatologia, né? Então, por exemplo, se ele vai trabalhar lá com a psicopatologia psicanalítica, aí ele tem que decorar aqueles nomes todos, contra-transferência, transferência, complexo de Édipo, mecanismo de defesa. Ou se ele vai trabalhar na linha cognitivo-comportamental, aí ele vai ter que decorar o que é crença limitante, enfim. E vários outros, né? Se é na linha da Gestalt, o transfundo, o fundo, um monte de termos técnicos, né? Que afasta um pouco daquilo que a psicopatologia tem mais interessante e mais bonito que eu descobri na minha experiência, que eu queria trazer para você. Então, aqui, essa proposta pedagógica que é dada nos conceitos, nos cursos de psicopatologia, isso também é responsável por você até hoje não conseguir fazer esse exame psicodescritivo. Mas a proposta aqui é desconstruir um pouco isso, e tomara que eu consiga. Eu vou voltar aqui a compartilhar a minha tela, né? Deixando claro aí do que quem eu vejo como responsáveis por você não conseguir fazer esse exame psíquico que a gente vai descrever aqui. Agora, eu quero ajudar 3 tipos de profissionais. E se você se encaixa num desses 3 tipos, fique comigo até o final, que você está no lugar certo, já para você saber se será que eu estou correto, vale a pena eu ficar até aqui. Para eu montar essa aula, eu pensei em 3 tipos de profissionais. Veja se você se encaixa em alguns deles. Pensei naqueles psicólogos ou naquelas psicólogas iniciantes que querem melhorar a sua capacidade de atuação clínica, potencializando a postura empática, tá? Está começando, quer melhorar a sua capacidade clínica, eu pensei nesse profissional. Pensei também naqueles psicólogos ou naquelas psicólogas que já com mais experiência, né? Já tem alguns anos aí de atendimento clínico, mas gostariam de estruturar e organizar os seus atendimentos para obter resultados mais objetivos e potencializar a sua capacidade de estabelecer hipóteses diagnósticas. Às vezes o psicólogo ele tem uma certa experiência clínica, já tem uma capacidade clínica, mas tem alguma dificuldade, às vezes, por exemplo, de estabelecer hipótese diagnóstica, né? E estabelecer hipótese diagnóstica é importante para você construir o seu diagnóstico. Eu pensei nesse profissional também, né? E pensei também naquele psicólogo ou naquela psicóloga que gostariam de construir propostas terapêuticas eficientes para diferentes perfis de clientes, potencializando a aderência adequada desses, né?
É muito comum a gente ouvir daquele psicólogo que já tem uma certa experiência, por exemplo, ele não entender direito por que que o cliente não voltou, ou por que que o cliente não aderiu à proposta dele, ou ele não consegue compreender muito bem a evolução desse cliente com o passar do tempo. Eu pensei, então, nesses 3 perfis de profissionais. Então, se você se encaixa num desses 3 perfis, fique comigo até o final da aula, que eu tenho certeza que a gente vai trazer conteúdos que podem te ajudar muito na sua prática, no seu atendimento clínico. Nos próximos minutos, o meu objetivo aqui é te mostrar que, olha só, organizar um atendimento de forma objetiva, realizando um exame psíquico descritivo, é a chave para destravar o seu raciocínio clínico. Eu quero te mostrar parte de uma estrutura de atendimento que vai tornar mais simples a sua jornada até esse sucesso. Vou te mostrar uma ferramenta que, dentro de uma estrutura que eu costumo passar para os meus mentorados de organização do atendimento, vai destravar o seu raciocínio clínico, vai destravar a sua capacidade de perceber a evolução clínica do seu cliente. Mas, para isso, eu preciso te contar uma história. Eu quero primeiro te mostrar essas fotos aí. Essa foto eu tirei há pouco tempo. Ela é de um... Hoje é um hospital lá em Campos do Jordão, chama-se Sanatorinhos, tá? Na época, na década de 80, isso aqui era um hospital psiquiátrico, tá? Era um manicômio, um hospital onde os pacientes ficavam asilados. Eles moravam aqui, tá? É, claro, essa foto aqui à esquerda, em cima, ela é atual, na época não tinha esses carros, tá? Mas só para mostrar para vocês como era grande esse local, né? Tinha jardins, aqui tinha até uma pracinha, aqui tinha até várias alas, aqui era no centro, embaixo do Era Uma Vez, eram os quartos, né? Então era muito grande. Aí moravam asilados mais ou menos mais de 150 pacientes, tá? E aí, eu quero te contar uma história que eu vivi nesse local que foi muito importante. Uma experiência de vida que, sem dúvida, determinou toda a minha formação clínica, e foi aí que eu comecei a construir, de certa forma, o exame psíquico descritivo. Vamos lá, vou interromper de novo, que eu quero contar essa história para vocês com calma. O que acontece? Lá na década de 80, nós estamos falando aí de mais ou menos 1986, 87, né? Eu era residente, né? R1, não tinha grana, eu morava em Itajubá, eu era recém-casado, né? E aí apareceu a oportunidade de ir para esse hospital para fazer residência, né? Eu não tinha grana para ficar indo para alugar uma casa em Campos do Jordão. Não sei se vocês sabem, mas Campos do Jordão é uma cidade muito interessante. Ela tem os 2 extremos, sabe? Tem um local dela que o custo de vida é muito alto, é absurdamente alto, que é lá no Capivari, né, tal. E tem uma periferia que é o contrário disso, né? O custo de vida lá as pessoas, né, a condição de vida é muito baixa. Esse hospital ficava nessa região, na periferia. Mas eu não tinha grana, não tinha grana para alugar a casa. Então, qual foi a saída que eu arrumei? Eu ia e voltava toda semana, né? Eu ficava de segunda a sexta morando nesse hospital, lá com os pacientes. Sexta-feira eu vinha para casa, sexta à tarde, ficava final de semana, e na segunda-feira eu voltava para lá de novo. Então, eu fui morar. Então, gente, literalmente, eu morei num hospital psiquiátrico, tá? Morei mesmo, naquele local que eu morei com vocês, que eu mostrei para vocês ali, eu dormia, fazia as refeições junto com os clientes, com os pacientes na época, com os asilados, né? Então eu convivi com eles, eu digo que eu convivi muito próximo com a loucura, né? Imagina, pessoas asiladas morando em hospital psiquiátrico, alguns abandonados, a grande maioria abandonado pela família há 10, 15 anos, olha só. E você morando com eles, né? Tendo que conviver com essas pessoas. Foi uma experiência muito rica, eu aprendi muito. Eu acho que de alteração psicopatológica eu vi de tudo ali, todas. Existem algumas alterações psicopatológicas que a gente está falando em aula que as pessoas falam, ah, nunca vi isso. Eu vi, porque convivia com eles, então era muito interessante. Mas, ao mesmo tempo de ser uma experiência muito rica, no sentido de vida, eu aprendi muito. E o que acontece? Tinha nessa época um professor, na verdade era o diretor clínico lá, né? Que ele era muito interessante, ele tinha uma relação muito próxima com os pacientes, e ele conhecia todo mundo, assim,
Ele descrevia para você o cliente, o paciente, né? Ah, o fulano de tal, e aí ele falava dele, tal, com uma descrição. Aquilo foi me encantando, né? E eu queria aprender sobre isso. E aí, imagine assim, você vai entender o que eu quero dizer. Quando você quer aprender uma língua, tá? Vai morar num país, ou fica morando num país onde você não, só você não conhece a língua deles. Não tem jeito, gente. Depois de um certo tempo você vai convivendo, é por mímica, não sei o quê, você aprende aquela língua, você começa a se comunicar com eles. Foi mais ou menos isso que começou a acontecer comigo. Eu comecei a morar com aquelas pessoas, eu fui querendo conhecê-las como pessoas. Porque, assim, eram pacientes asilados, do ponto de vista clínico, não tinha muito pouco coisa a fazer, né? A gente acompanhava eles e tal, fazia isso de manhã, mas o resto do dia eu ia fazer o quê? Eu ia conversar com essas pessoas, jogar bola com essas pessoas, assistir programa de televisão, fazia oficina com as pessoas, né? Eles trabalhavam. Então eu comecei a conversar com eles e comecei além daquela alteração da doença mental, eu comecei a conversar com esses sujeitos, né? Então, assim, eu lembro por exemplo, do João, né? O João era um esquizofrênico que tinha várias personalidades. Com o tempo, eu fui começar a entender a linguagem do João. Então, eu não era mais o psiquiatra ou o residente que acompanhava o João. Era uma pessoa que convivia com o João, né? E convivia com o João e conseguia entender o que ele queria dizer quando ele falava das vozes dele. Eu conseguia compreender o que ele queria, como é que ele queria conversar com outro cliente que morava no quarto dele. Tinha um cara lá que era muito interessante, aliás, um dos livros que eu escrevi, eu dedico a ele, que era o Doni. O Doni tinha um retardo mental grave, ele não conseguia falar 2, 3 palavras, ele conseguia falar monossílabos. Depois de um certo tempo, eu conseguia conversar com o Doni. Eu entendia o que ele queria dizer. Então foi uma relação muito íntima, muito próxima. E o Augusto, que é o nome desse diretor clínico, ele me dizia que a gente precisava descrever aquele comportamento. O Augusto tinha uma frase que eu achava muito legal, que ele dizia assim, olha, se você quiser compreender a loucura, esqueça os conceitos e aprende a descrever essas pessoas como elas são. E foi isso que aconteceu comigo, fiquei ali durante muito tempo. Dito isso, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que o funcionamento das pessoas, o funcionamento mental, ele vai muito além de conceitos teóricos. Ele vai muito além do que, por exemplo, delírio. Delírio é um conceito teórico, é uma alteração do pensamento e tal. Mas quando você vai conversar com pessoas, conviver com as pessoas, almoçar com as pessoas, jogar bola com as pessoas, assistir televisão com as pessoas, que estão o tempo todo delirando, aquilo não é só mais um conceito. Aquilo é uma forma de linguagem, é uma forma de vida, que eu convivia com eles. Então, não é que eu entrava no delírio dele, mas eu conseguia compreender o que aquele delírio significava para mim. Não sei se vocês estão entendendo, tá? Então foi ali que eu comecei a realmente mudar a minha formação. Eu comecei a entender que a doença mental, ela vai muito além do conceito, vai muito além do que eu aprendi nos livros. A doença mental existe uma pessoa. E aí, quando eu dava aula, eu usava um conceito que eu uso até hoje. As pessoas não entendem muito bem, que eu dizia assim, olha, gente, depressão não existe. Não existe mesmo. O que existe é Maria com depressão, João com depressão, pessoas, porque eu vi tanta gente diferente naquele hospital que tinha o mesmo diagnóstico, que eu dizia isso, não tem. O que existe são aquelas pessoas, tá? Aí eu vou compartilhar de novo a minha tela para continuar isso, para dizer para você o seguinte, essa experiência que eu tive em 1986, né, ela foi incrível para mim, porque eu comecei a olhar para o sofrimento mental de uma maneira muito especial. Por eu ter convivido muito tempo com essas pessoas portadoras de doenças mentais graves e participando do cotidiano delas, eu comecei a vê-las além do que elas me traziam de alterações, além do que eu aprendi nos livros, tá? Porque era legal, né, gente? Porque eu era residente nesse lugar e residente de psiquiatria. Mas tinha um determinado, aliás, a grande maioria do momento ali, eu não era um residente de psiquiatria, desculpa. Eu passava os dias conversando, convivendo com aquelas pessoas que tinham comportamentos totalmente fora dos padrões sociais, posturas estranhas, discursos confusos, mas estávamos todos no mesmo lugar. Todos nós estávamos ocupando o mesmo espaço, um hospital psiquiátrico. Então aquela piada, né?
cai bem aqui, né? Qual que é a diferença sua do psiquiatra para o doente mental? Um é dono da chave, né? Da chave que vai atravessando as, as, as alas, né? Sim, eu tinha a chave. Mas era essa a diferença, porque o resto, na hora do futebol, gente, se você olhava jogando futebol, qual que é a diferença que eu tinha para eles? Nenhuma. Eram todas pessoas, né, aprendendo, convivendo, essas pessoas confusas. Então, foi ali que eu comecei a olhar para o funcionamento mental do ser humano e tentar compreender com a linguagem dele, com o discurso dele, com o jeito dele falar. E isso eu trouxe ao longo da minha formação, tá? Então foi uma experiência muito rica. Eu tenho, inclusive, ideia de um dia conseguir passar isso, não sei se através de artigos, de livros, de como é que é isso, o que que significa, tá? Então foi assim que eu aprendi a reconhecer o sofrimento mental de diversas formas, e isso ampliou muito a minha capacidade natural de perceber os doentes mentais. Então, quando eu sento com alguém com transtorno, eu tento conversar com ele, mas me colocando e aprendendo com a linguagem dele. Então, sem dúvida que eu tive uma formação muito singular sobre a convivência humana, né? Eu descobri como são as pessoas em sofrimento mental muito além da sua doença. Então, essa frase que eu digo é verdadeira. A esquizofrenia não existe, gente. O que existe são pessoas com esquizofrenia. Porque cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma linguagem. Além disso, né? E aí que a coisa foi ficando interessante. Essa aí é uma foto do meu consultório. Eu estou nele aí há 36 anos, conversando com as pessoas. O meu consultório tem essa disposição, sempre teve, desde que eu comecei. A ideia é ser uma sala de espera que eu possa conversar frente a frente, né? Sem nenhuma mesa, nada disso, para me aproximar. Isso começou já por conta dessa experiência lá do hospital, tá? Eu sempre quis atender desse jeito. E é claro que aqui eu também aprendi muito com os meus pacientes. Aprendi muito, cada pessoa me ensinou realmente sobre os transtornos, sobre as alterações, sobre o pensamento, enfim. Eu aprendi com essas pessoas, né? E por ironia do destino, com toda essa bagagem de ter convivido próximo com a loucura, de ter esses anos de prática, eu ainda fui ser professor de psicopatologia. E aí foi incrível, né? Porque eu passei toda as minhas 30 anos lecionando a psicopatologia com muita honra, com muito prazer, mas eu queria ensinar para os meus alunos o que eu aprendi lá com o hospital, o que eu aprendi com os meus pacientes, com os meus clientes, né? E vou dizer uma coisa para vocês, gente. Guardem isso. Dica de ouro. Se você quer aprender alguma coisa, realmente, é fácil. É só você assumir para si a responsabilidade de repassar esse conteúdo para o outro. Então, vocês imaginam eu, durante esse tempo todo, tentando repassar esse conteúdo, essa experiência de vida que eu tive com a loucura, né, para alunos que nunca tinham ido a um hospital psiquiátrico. Tem muita gente que se forma em psicologia, nunca foi a um hospital psiquiátrico, nunca viu uma ala de pessoas confusas, nunca foram, nunca tiveram essa experiência, né? E eu tinha que ensinar isso para eles, né? Essa responsabilidade foi muito importante para mim, porque eu tive que construir toda uma característica e uma prática de como ensinar para eles a ver, né? Então eu fui construindo, aperfeiçoando essa maneira de descrever o funcionamento mental, porque eu queria sempre quis passar para os meus alunos da maneira mais prática e didática acessível para eles, para que eles conseguissem conviver, estar diante de uma pessoa portadora de um transtorno mental, como eu tive a oportunidade de viver lá no hospital. Isso foi validado porque eu fui construindo, né, e apliquei, sei lá, eu nunca fiz a conta de quantos alunos eu tive, mas eu dei aula por 30 anos, né? Coloca uma média aí de, sei lá, vamos colocar por baixo 50, foram milhares, né, gente, de alunos que eu tive. E foi validado, porque eu conseguia explicar isso para os alunos, né? Alguns mentorados meus que vão dar aula, eles conseguem aprender. Então, esse exame psicodescritivo foram validados por isso. Agora, é importante entender, eu não sei se vocês vão conseguir captar isso, que não foram os livros que me deram a proposta de exame psicodescritivo. Não foram. Foram os pacientes, os clientes. E quando eu digo pro
nas minhas aulas, quando eu digo nas minhas mentorias, quando eu digo nas minhas lives, ontem eu falei isso na live. O melhor cliente não é o livro. O melhor professor, desculpa, o melhor professor sobre a doença não é o livro, é o próprio cliente. Ele te ensina. Só que você tem que ter uma postura adequada para receber esse ensinamento. Você tem que esvaziar sua xícara, né? Sua xícara de conceitos, de coisas, você tem que esvaziar. Aí você vai conseguir. Então, eu acho muito legal contar aqui para vocês esse bastidor, porque assim, quando eu estou diante de uma pessoa para tentar fazer um exame psíquico, é assim, eu tento esvaziar totalmente os meus conceitos, né? E ver o que ela vai me trazer. E ela me explica, ela me ensina. E pode ensinar vocês também, pode ter certeza disso, através dessa postura do exame psíquico descritivo. Tá bom? Então, é para isso que a gente está aqui hoje. Eu sei que você tem o sonho de ter um consultório cheio de clientes satisfeitos e aderidos à sua proposta terapêutica. Eu sei o quanto que você se preocupa e se incomoda com aquele cliente que foi embora, com aquele cliente que você não sabe a sua evolução clínica. Eu sei que isso é doloroso para você. Eu sei que você gostaria de ter clientes aderidos à sua proposta terapêutica, onde cada caso você tivesse a clareza e a segurança da sua evolução clínica, pois eu tenho a convicção de que posso te repassar uma ferramenta com esse objetivo. Eu tenho certeza que se você começar a usar o exame psicodescritivo, você vai conseguir fazer isso. Você vai conseguir ter essa proposta, tá? Por quê? Porque você vai ter excelentes professores que vão te ensinar isso dia a dia, atendimento a cada atendimento. Desde que você tenha a postura de ter uma xícara vazia e aprenda a passo a passo a fazer esse exame psicodescritivo que eu vou passar aqui para vocês, tá? Bom, eu vou te falar 10 melhorias do que o atendimento com o exame psíquico pode trazer. E a cada melhoria eu vou te explicando na prática como é que você faz isso e por que acontece isso. A primeira melhoria que o exame psicodescritivo traz para a sua prática é maior clareza da queixa do cliente. Por quê? Quando você se senta diante de alguém onde você fica focado em somente ouvir a queixa do cliente, sem interpretá-la inicialmente, só ouvir com todas as letras, com cada pingo, e quando você não entender, você pergunta para o cliente o que ele quer dizer com aquela queixa, você já está começando a melhorar sua clareza. O grande problema é quando você escuta a queixa do cliente e rapidamente, quase como um clique, vem um conceito na sua cabeça que você aprendeu numa teoria, vem um conceito que você aprendeu no livro, você se apega a ele. Não faça isso. No exame psicodescritivo, ele é importante porque você vai ouvir a queixa do cliente, com as palavras deles, com o jeito dele. Então, descrever a queixa do cliente, sem querer explicá-la inicialmente, te dá maior clareza. Por isso que o exame psicodescritivo, primeira importância que ele traz para você, primeira melhoria, maior clareza da queixa do cliente. Outra, percepção mais objetiva da evolução dos sinais e sintomas. A formação da psicopatologia, e nem tem como ser diferente, ela é muito subjetiva, né? Vocês têm muitas teorias prévias que vocês aprendem, todas muito bem fundamentadas, são muito legais, muito ricas. Agora, para você fazer exame psicodescritivo, deixa essa teoria de lado inicialmente. Simplesmente perceba os sinais e sintomas dos clientes. A percepção, tá? Ele está inquieto? Ele está tenso? Ele está nervoso? Ele está constrangido? Preste atenção que eu estou evitando até de usar termos técnicos, tá vendo? Ele está mais tenso? Ele está menos tenso? Ele está mais relaxado ou ele está menos relaxado? Ele está mais organizado ou menos organizado? Isso são sinais e sintomas que você vai assimilar quando você fica diante do seu cliente, tendo maior clareza da queixa dele, porque você vai perguntar tudo para ele, e vai tentar perceber a evolução de sinais e sintomas. Simplesmente isso. De novo, sem apegar-se aos conceitos de qualquer teoria psicológica que você tenha. Você vai simplesmente se apegar à evolução dos sinais e sintomas. Portanto, essa é a segunda melhoria que você vai ter com o exame psicodescritivo. A outra, melhor comunicação com o cliente. Óbvio. Porque você vai conversar com o cliente, você vai fazer as perguntas a respeito da clareza com a linguagem dele.
não com a sua linguagem técnica. Aliás, para você poder fazer exame psicodescritivo inicialmente, eu até sugiro que você evite fazer perguntas que sejam indutivas ou que induza qualquer coisa. Faça a pergunta da maneira mais clara possível e menos intuitiva. Sabe aquela pergunta que o psicólogo costuma fazer, tipo, bom, mas me fale, como é que o psicólogo fala? Me conta mais o que significa isso. Esse me conta mais o que significa, esse o que significa já está induzindo. É mais fácil você perguntar para ele, olha, me fala melhor isso aí. O que você quer dizer com isso aí? Isso aí é a diferença, entenderam? Esse aí seria o que ele fala. Ah, eu estou muito nervoso, eu tenho uma coisa aqui dentro do meu peito que me aperta. Me fala mais sobre esse peito que te aperta. Me fala mais sobre essa bola no estômago. Me fala mais sobre esse nervoso. Ou seja, você vai melhorar a comunicação com o cliente porque você vai conversar com ele na linguagem dele. Então, essa é uma terceira melhoria do exame psicodescritivo. A outra, óbvio, vai melhorar seu raciocínio clínico, gente. O raciocínio clínico, e aí vai o pulo do gato, o raciocínio clínico, ele acontece não é com os conceitos teóricos que você vai usando da teoria. O raciocínio clínico, ele acontece quando você organiza, coloca numa sequência, coloca de uma forma mais clara os dados que o cliente te traz. Então, se você conversa com ele desse jeito que eu acabei de dizer, vai melhorar o seu raciocínio clínico, porque você está percebendo objetivamente os sinais e sintomas e está conversando com ele. Então, isso vai haver uma melhoria. Óbvio, essa é óbvia, né, gente? Vai potencializar a sua empatia. É muito comum a gente ouvir o psicólogo falar isso, né? Às vezes até parece um pouco clichê, o psicólogo, o psiquiatra, o médico, enfim, o profissional da área da saúde dizer assim: ah, você tem que ter postura empática. Mas eu queria saber na prática, o que é ter postura empática? Teoria diz que é se colocar no lugar do outro, mas você realmente se coloca no lugar do outro? Você fala como o outro? Você tenta sentir como o outro? Mas como é que eu vou sentir como o outro? Pergunta para ele. Como é que é essa? Hoje um cliente falou um negócio para mim que eu nunca tinha ouvido falar, e aí eu perguntei para ele, depois eu consegui sentir. Ele falou assim, Pri, ele tinha um problema intestinal, que ele falou assim para mim, o meu intestino, às vezes, toda vez que eu tô nervoso, ele parece que vai embolando. Eu falei, intestino embolando? O que é intestino embolando? Aí ele falou de um jeito lá, tal, porque eu vou sentindo um negócio que sobe, mas sobe por onde? E esse embolar, o que é? Ah, tá. E você vai ficar nervoso como? Você para de falar? Mas por que você para de falar? Percebe? Eu estou conversando com o meu cliente, tentando sentir o que ele sente. Eu não fico decorando, nem me apegando a um conceito. Então, a quinta melhoria do exame psicodescritivo é isso. Potencializa a sua empatia. Mas tem mais. Potencializa a percepção da evolução clínica do cliente. É muito comum o psicólogo ter essa dúvida, né? Ele está acompanhando o cliente há algum tempo, aí você pergunta, ele está melhorando? Ele tem um certo de dizer se ele está melhorando ou não. Por quê? Porque quando ele vai pensar na evolução clínica, ele pensa na história, ele pensa nos dados, ele não pensa na evolução dos sinais e sintomas. Percepção objetiva de evolução clínica é isso. Seu cliente está mais tenso ou menos tenso? Falando do meu cliente de hoje, eu vou perguntar para ele na próxima conversa nossa. O seu intestino está embolando mais ou embolando menos? Isso é percepção da evolução clínica do cliente. Não é o conceito que eu tenho. Ah, ele está mais ansioso. Não, não é isso. Eu vou usar a percepção da evolução dele. O psicólogo também pode usar isso, usando a linguagem do cliente. Portanto, o exame psicodescritivo ele potencializa a percepção da evolução clínica do cliente. De novo, desde que você tenha essa postura que eu estou tentando passar aqui com vocês, né? Outra, essa é legal, facilita a troca de informações com o psiquiatra. Bom, eu sou psiquiatra, trabalho muito com psicólogos, e mesmo eu tendo uma predisposição com um psicólogo, eu tenho admiração pela profissão, eu ainda tenho dificuldade de conversar com psicóloga. Às vezes a psicóloga me liga e fala assim, eu queria trocar ideia sobre um paciente. Legal, vamos lá. Aí ela vai conversar comigo, eu espero que ela me traga informações que eu consiga falar com ela.
ela vai falar da história, da interpretação dela. Não vou conseguir conversar com ela. A gente vai conseguir conversar se ela, por exemplo, vou pegar esse cliente, né? Vamos supor que você esteja atendido o meu cliente do embolar o intestino. E aí ela vai falar assim para mim, olha, o bolo do intestino dele, nas conversas que a gente vai tendo, ele está falando menos do bolo. Ou então está ficando menos embolado. Ele está ficando menos nervoso ou mais nervoso. Eu vou perguntar para ela, o que é mais nervoso? O que ele diz para você que é mais nervoso? A nossa conversa começa a melhorar, por quê? Porque nós vamos estar falando de sinais e sintomas, de psicopatologia. Eu não estou falando baseado na teoria psicológica. Entenderam? Então, e aí, isso é um erro dos meus colegas. Os meus colegas, eles não têm muita paciência com as psicólogas, na verdade. Porque elas trazem história. É mais ou menos assim, ó, eu sou médico, então às vezes eu encaminho meus clientes para um cardiologista. Se eu for conversar com um cardiologista, eu vou conversar com ele assim, olha, o meu cliente está muito ansioso porque ela brigou no casamento, ela está com um casamento difícil, e aí ela começa a ter uma aceleração, um ataque cardíaco, não vai resolver nada, porque eu estou falando na minha linguagem. Eu tenho que conversar com o cardiologista que eu falo assim para ele, olha, ela está com uma batedeira, o coração dela está batendo mais forte, várias vezes. O que você acha que pode ser isso? Aí ele vai falar, percebe? Nós vamos estar falando do mesmo sinal e sintoma. Então, o exame psicodescritivo, quando você fala do sofrimento mental do cliente com as palavras dele, você vai melhorar a troca de informações com o psiquiatra. Vocês vão conseguir compreender melhor o que está acontecendo. Porque vocês estão falando da mesma pessoa. Cada um com um ponto de vista. Mas vocês têm que ter uma linguagem comum. Senão, é igual meus colegas falam, não tem muita paciência. Além disso, vai facilitar o encaminhamento para outros profissionais. Às vezes você precisa encaminhar o seu cliente para um clínico, para um fisioterapeuta, para uma massagista, sei lá, para um educador físico. Esse encaminhamento, quando você descreve, olha bem, descreve o funcionamento dele, não é se ele tem conflito. O conflito é legal se você estiver falando com outra psicóloga. Com outro profissional, você vai ter que falar dos sinais e sintomas dele. Então, facilita o encaminhamento para outros profissionais, tá? E as duas últimas, isso é legal. Quando você trabalha dessa maneira objetiva e quando você descreve, você facilita a construção de hipóteses diagnósticas. Porque eu vou contar um segredo para vocês. Hipótese diagnóstica nada mais é do que conjunto de sinais e sintomas, né, que pode significar A, B ou C. Ah, ele pode ter um quadro mais depressivo, pode ter um quadro mais ansioso, porque tais sinais têm mais a ver com ansiedade, tais sinais têm mais a ver com depressão, e por aí vai. Então fica mais fácil você construir as hipóteses diagnósticas quando você trabalha dessa maneira objetiva. E o grande barato, que é o último aqui, pode ser associado com qualquer linha teórica. Gente, o que eu estou falando aqui, essa maneira de se aproximar do cliente, essas 10 melhorias que eu estou falando, é antes de você usar a sua teoria para compreender o cliente. Não tem nada a ver com a teoria. Aqui você não vai dar nome a boi nenhum. Independente se você é da linha psicanalítica, cognitivo-comportamental, Gestalt, não interessa existencialismo, não interessa nisso aqui. Aqui nós estamos conversando com a linguagem do cliente. Agora, depois que você fez esse exame psicodescritivo completo, aí vem o segundo momento. Aí no segundo momento você vai usar a sua linguagem porque ela facilita o seu raciocínio. Mas é o segundo momento. Por isso que eu falei, é parte de uma estrutura. O exame psicodescritivo, ele é anterior à interpretação, tá? E o grande problema, aqui eu vou abrir de novo para falar assim com vocês, o grande problema da formação do psicólogo é exatamente essa. Porque vocês são formadas, e não tem como ser diferente, não estou colocando isso como crítica, não. É assim mesmo. Vocês são formadas para interpretar. Vocês têm mais de 3.900 horas que vocês aprendem teorias diferentes, referências teóricas diferentes, para quê? Para explicar o comportamento humano. Ah, o comportamento, a pessoa que é muito apegada aos pais e não consegue arrumar um casamento, ela é muito fixada no complexo edipiano, e aí vai. Blá, 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 blá. Isso é uma interpretação. Isso é só uma interpretação. E quando você vai para a interpretação, você termina explicando. Só que, para você fazer um exame psicodescritivo, para você conseguir descrever o funcionamento mental do cliente, você não explica nada. Você descreve. E para você descrever,
você tem que usar a linguagem do cliente, tá? Então, o exame psicodescritivo ele é muito legal para isso, e é muito interessante que na minha própria prática clínica, hoje em dia, todos os meus atendimentos, primeiros 10, 15 minutos ali que eu tô só fazendo exame psíquico, conversando com quem quer que seja e tentando perceber. E quando vem, claro que vem, né, gente? Às vezes é um conceito na cabeça, mas isso aí parece depressão, isso aí parece ansiedade. Eu faço um esforço muito grande de botar de lado. Não, mas aí eu digo para mim mesmo, não, mas pode ser aquilo, para poder desconstruir na minha cabeça. Ou então eu pergunto pro cliente, mas isso que você está falando, é isso mesmo? Me explica melhor como é que é isso aí. Eu peço, olha a palavra que eu usei, explica você para mim como é que é isso. Não sou eu que vou explicar. Percebe? Então, essa é a postura do exame psicodescritivo, é isso que eu queria passar aqui para vocês, que eu tenho certeza que vai melhorar muito e potencializar o atendimento clínico. Vamos continuar compartilhando, que eu tenho mais coisa aqui para falar para vocês. Vamos lá! Você provavelmente agora deve estar pensando, mas não existe esse roteiro mágico de atendimento. Né? Você pode estar pensando isso, certo? Olha só, como eu disse, eu levei anos construindo esse roteiro, tá? Mais de 30 anos. Teve aquela experiência que eu tive lá na década de 86, mas depois, ao longo dos anos, eu fui tentando aprimorar isso com os psicólogos. E as últimas turmas, vamos colocar aí, as últimas 5, 6, 8 turmas que eu dei aula, eu conseguia passar esse exame psíquico. Desse jeito para os alunos. Ainda falava para eles assim, ó, na aula, não quero saber, não quero saber, não precisa decorar nenhum termo, mas você vai aprender a sentar na frente de alguém e fazer exame psíquico. Então não é um roteiro mágico de atendimento, é uma estrutura, é uma postura de estar diante de alguém e descrever o que ela está trazendo para você, tá? Mas você pode estar pensando na dificuldade que teve com o conceito de psicopatologia. Como eu disse, a culpa não é sua, tá? Os conceitos de psicopatologia, as propostas pedagógicas, geralmente já são baseadas nas alterações, né, das funções psíquicas. Nessa proposta do exame psíquico, não. Na proposta do exame psíquico, você tem que saber o que são as funções, e isso é muito simples de repassar, e depois você mesmo vai tentar ver com o seu cliente como é que aquela função se apresenta, tá? Então não tem dificuldade, porque você vai ter aula com o melhor dos professores, o cliente. Ou então você deve estar pensando na sua limitação de tempo, né? Tipo, lá vem você com mais um conteúdo, não tenho tempo, é tanta coisa para estudar, eu não tenho tempo de fazer isso. Olha só, isso é que é o grande barato do exame psicodescritivo. Você não precisa estudar mais, não precisa de mais tempo para estudar. Não precisa. O atendimento que você faz, a cada atendimento que você faz, se você adota essa postura, você tem uma aula de psicopatologia com o seu cliente. Se você adotar a postura de ficar diante dele sem se apegar à sua teoria inicialmente, sem se apegar ao seu conceito inicialmente, e ficar atento na leitura corporal, de como ele te traz as disfunções, tentando perceber, você já está estudando. Você não precisa estudar em casa. Você estuda com o cliente, com o melhor dos professores. Então, isso não é objeção para você fazer exame psicodescritivo. Ou, isso é muito comum da psicóloga, né? Eu já fiz muita especialização, não preciso desse conteúdo. Precisa mais do que nunca. Porque, às vezes, quando a gente faz muitas especializações, nada contra a especialização. É sempre bom ter mais conhecimento. Mas toma cuidado, porque quando você faz muita especialização, você aprende um monte de teoria. E essa teoria pode te afastar do cliente. De novo, por quê? Você vai estar se relacionando com o seu cliente ou compreendendo o seu cliente baseado numa teoria prévia. E toda especialização é teoria prévia. E aqui a ideia é não se apegar à teoria prévia. Então você precisa do conteúdo exatamente para anteriormente você conseguir fazer esse contato e depois aí você pode escolher a teoria que você quiser. Mas o exame psicodescritivo é anterior a isso, tá? Então não tem nada a ver com a especialização. Ou você pode estar pensando que eu estou trazendo sugestões muito superficiais, que isso não serve para um atendimento psicológico. O que eu posso falar para você em relação a isso é que todos os meus atendimentos clínicos nos últimos anos, todos eles, eu faço exame psicodescritivo. Todos. Todos eles. Porque o exame psicodescritivo, ele me dá a oportunidade de eu ver a evolução clínica do meu cliente,
ele me dá a oportunidade de eu conversar com o cliente, ele me dá a oportunidade de... Veja, olha que interessante, a sensação é assim, eu não preciso procurar respostas, eu não preciso ficar tentando, isso é depressão A, B ou C, eu pergunto para o cliente. É muito mais relaxado. Isso serve para o atendimento psicológico? Sim, porque o seu principal instrumento de trabalho chama-se encontro terapêutico. E o que é encontro terapêutico se não encontro entre duas pessoas, onde uma delas vai pedir sua ajuda? Então, se serve para o atendimento psiquiátrico, serve sim para o atendimento psicológico. E repito, é um pedaço, é uma estrutura de um atendimento que vai te dar todas essas vantagens que eu falei para você agora há pouco, falei 10, tá? E que você vai conseguir captar melhor o sofrimento do seu cliente, tá? Bom, aí você pode até estar entendendo o que eu estou falando até agora, mas vai dizer assim, olha, mas eu tenho dificuldade com determinados tipos de clientes específicos. Não se preocupe. Quando você começa a fazer exame psicodescritivo, aí eu vou contar um segredo para você, tá? Todos os tipos de clientes que você tem, na verdade, eles são encaixes de alguns tipos específicos, tá? Que se você compreende esses dois tipos, o funcionamento mental desses dois tipos, você consegue fazer exame psíquico de qualquer outro. E só são dois, o paciente deprimido e o paciente ansioso. Como assim? O paciente deprimido, ele tem um polo, um funcionamento das suas funções mentais, que aí no exame psicodescritivo você percebe, e o paciente ansioso tem outro tipo, outro polo de funcionamento das funções mentais. Os outros, eles misturam um pouco isso. Então, se você compreende esses dois, você consegue. E tem o paciente também que usa medicação psiquiátrica. E aí você tem que ter um certo cuidado com algumas questões do uso da medicação psiquiátrica. Mas, se você faz o exame psicodescritivo, você consegue trabalhar com qualquer tipo de cliente. Ah, mas eu não gosto de cliente que é muito nervoso, muito agressivo. Você consegue porque você vai fazer o exame descritivo. E no exame descritivo você vai aprender a sentir como ele sente e você vai conseguir fazer uma dupla e conseguir organizar os dados do exame psíquico dele. Então dá para trabalhar com qualquer tipo de cliente. Bom, agora eu vou te fazer uma pergunta. E responda com toda a sinceridade no chat. Vou até interromper aqui, ó, para ver o que você vai escrever no chat para mim. Vocês acreditam que vocês conseguiriam colocar esse tipo de procedimento, né? Fazer exame psicodescritivo com um cliente seu? Você acredita que conseguiria? Responde no chat para mim aqui, sim ou não. Pode colocar aí. Do jeito que eu expliquei, né? A postura e tudo mais. Você acha que conseguiria descrever ou fazer um exame psíquico com tudo isso que eu falei? Sim ou não? Vamos lá? Dá para escrever no chat? Eu liberei o chat, né? Ah, liberei sim. Vamos lá. Quem está escrevendo? Sim, sim, legal. Tá. Então vamos seguir adiante. Se você conseguiria, me fala aqui. E se você tivesse um passo a passo para examinar todas as funções psíquicas, usando as posturas e condutas pertinentes, tudo que eu falei para você. Vou te dar o passo a passo, certinho, o que você faz, qual é a postura que você deve ter, tá? Desse jeito, se eu te desse esse passo a passo, você acredita que com isso, você assim conseguiria realmente, finalmente fazer o exame psíquico? Coloca aí no chat para mim sim ou não. Melhorei um pouco, tá? Eu vou te dar um passo a passo. Você conseguiria? Deixa eu ver. Tá. Legal. Maria Aparecida, doutora Aide, estou com um problema no áudio. Legal, mas pode participar, Maria Aparecida, pelo chat, que tá tudo bem, não tem problema. É que eu cortei o áudio, Maria Aparecida, para não dar eco. No final da aula, que eu vou abrir para dúvidas, eu libero e você pode participar pelo áudio, tá bom? Mas participa aí, coloca no chat se você conseguiria fazer exame psíquico, que a gente vai fazendo aqui. Bom, já responderam ali sim? Legal. Então, vamos aqui. Acho que você está animado com a possibilidade de finalmente aprender a fazer esse exame psíquico, né? Eu estou com a Samira, que é a minha mentoranda, já está aprendendo a fazer, já teve aula disso. Mas eu queria saber, assim, Maria Aparecida, você que não viu isso ainda, você está animada com a possibilidade de melhorar o seu atendimento clínico através do exame psíquico?
E aí eu vou perguntar diferente para a Samira. Samira, você acredita que o exame psíquico vai ou pode melhorar os seus atendimentos? Coloca no chat para mim. Escreve aí, vamos lá. Deixa eu ver o que vocês vão colocar. É? Sim? Certo. Com certeza? Tá. Já está aplicando, né? Então tá vendo, né? Tá bom. Vamos lá. Maria Aparecida, sim, legal. Então vamos lá, vamos continuar. Eu gostaria de ter mais tempo com cada um de vocês aqui, né? Para aprofundar mais, assim, do ponto de vista prático, o que que é. Mas o exame, as condutas necessárias. Mas o tempo aqui é limitado, então eu não vou conseguir aprofundar como eu gostaria. Mas, se eu disser que tem uma possibilidade de você fazer exame completo já no seu primeiro atendimento clínico, Maria Aparecida, e se eu disser para você isso? Eu estou falando para Maria Aparecida porque eu já disse isso para a Samira. Se eu disser que é possível você fazer este exame completo que eu acabei de escrever no primeiro atendimento clínico. Como assim? Eu te passo do jeito que já no primeiro atendimento clínico você consegue fazer. Você acredita que se eu compartilhasse esse passo a passo, aí sim, você realmente conseguiria realizar os seus primeiros exames psíquicos descritivos? Aí eu vou ter que perguntar para a Samira se ela já fez algum delas. Já fez, Samira? Coloca aqui no chat para mim. Se você já conseguiu fazer. Vamos lá. Maria Aparecida, você conseguiria fazer? Sim ou não? Não fez ainda, Samira? Ah, tá. Estou fazendo. Legal. Então, é possível de fazer. Que legal. Então, vamos lá. O que eu quero fazer para vocês agora? Vou pedir autorização para vocês para fazer uma oferta especial de um curso com esse objetivo, tá? Para quem não conhece, não é o caso da Samira, mas um curso especial com esse objetivo, desse exame psicodescritivo, tá? Este curso, exame psicodescritivo, são aulas gravadas que você vai assistir. Depois é legal que no final a Samira pode estar até dar o depoimento dela de como é que é essa aula. São aulas gravadas que você vai assistir desse passo a passo que eu acabei de descrever para você, tá? E aí, por ser um lançamento, eu estou fazendo uma oferta especial hoje, por ser lançamento, que eu vou compartilhar com você. Que é aqui, ó. Eu vou compartilhar um link agora no chat, né? E através desse link você pode adquirir um curso por esse preço aí, ó. Não se assusta não, é isso mesmo. R$ 148, que você pode pagar até em 12 vezes de R$ 14,80. É menos do que um sanduíche para fazer o exame psicodescritivo, tá? Eu vou colocar no chat o, o link e vou entrar na página para você ver o que que é, tá? Que é isso aqui, ó. Primeiro eu vou compartilhar com você o link. Vou colocar aqui no chat para você entrar. Apareceu aí. Se você clicar nesse link, vai aparecer isso aqui, ó. Eu vou compartilhar agora a tela com vocês. Apareceu aí? Faz um joinha. Exame psicodescritivo. Você vai clicar aqui, você vai cair nessa página, tá? Que aí vai contar um pouquinho disso do que é o exame psíquico, por que que você vai ter resultados, tá? Aí, as 10 melhorias que eu acabei de falar para você do exame, tá aqui elas. Aí tem um vídeo aqui de 7 minutos, onde eu explico também por que você deve fazer exame psíquico, tá? Quero melhorar meu atendimento, um pouquinho da história. Aqui eu tenho dois depoimentos de 2 profissionais que fizeram o exame psíquico, para você conhecer. E aqui, ó, só para mostrar para você, é real. Esse aqui é o preço. R$ 148 para você fazer o exame psicodescritivo agora, mas isso é um lançamento, tá? Provavelmente eu vou mudar esse preço, provavelmente eu vou trazer de outra forma, porque o que acontece? Deixa eu chegar aqui, onde eu estava.
aqui. Tá, eu quero chegar aqui. Mais aqui, no slide atual. Por ser um lançamento, eu quero realmente que as pessoas, que o psicólogo tenha essa oportunidade, eu vou fazer esse preço. E aí, além disso, eu acabei de falar para vocês dos 3 perfis de clientes, né? Aí vai entrar, além disso, quando você adquirir por esse preço, você ainda tem a possibilidade de 3 outros cursos, tá? 3 outros cursos por apenas R$ 97,00 cada um. É esse o preço mesmo, Samira, não assusta não. É esse preço mesmo, R$ 97,00. Para quê? Você vai ter 3 cursos aqui, ó. Atendimento ao cliente ansioso, atendimento ao cliente deprimido e atendimento ao cliente que usa medicação psiquiátrica. Entenda, se você quiser levar só exame psico, ok, R$ 148,00, menos de R$ 14,80 se você for fazer no cartão de crédito, menos de um sanduíche por mês. Você leva. Se você quiser levar, além dele, um desses 3, ou os 3, você tem a possibilidade, tá? Tudo isso aqui eu estou te dando um desconto absurdo de 50%, porque eu quero realmente passar isso para você, tá? A ideia é que você tenha essa oportunidade que eu tive, que a vida me deu, de aprender a fazer exame psíquico e realmente compreender as pessoas. Dito isso, eu preciso falar que você tem que ser rápido, tá? Porque você pode perder essa promoção. Samira não perdeu porque ela já está fazendo, mas você pode perder a promoção. Este preço é só por conta do lançamento, eu pretendo ajustá-lo. Só para você ter uma ideia, só o exame psicodescritivo, com algumas mudanças que eu vou fazer, eu não vou disponibilizar por menos de R$ 297,00. Não vou. Não pretendo fazer. Então, eu preciso ser honesto com você. Se você tem ideia de fazer, faz agora, clica aí, porque esse preço não vai ser esse, tá? Vai ser muito mais que isso. Agora você tem 2 opções para fazer. Faz de conta que nada disso é real, esquece que você teve a chance de ser mais assertivo nos seus atendimentos, realizando o exame psicodescritivo, esquece que você pode ter a segurança na condução dos seus casos, potencializando a aderência dos clientes às suas propostas terapêuticas, gerando resultados mais consistentes no seu consultório. É isso que o exame psíquico te daria. Mas esquece, tudo bem, foi um prazer ter você comigo, faz de conta que nada disso aconteceu. Essa é uma opção que você tem e está tudo bem. Você tem a segunda. Clica agora no link, você vai adquirir o curso com 50% de desconto, acabei de explicar para você, a oportunidade de finalmente começar a fazer um exame psíquico que melhora a eficiência do seu atendimento, potencializa a sua compreensão do sofrimento mental do cliente e a sua capacidade clínica. Mas você tem que fazer isso o mais rápido possível, tá bom? Porque senão, como eu disse, não é só de promoção. Era isso que eu queria trazer para vocês aqui. Como eu faço toda na final das minhas aulas mensais, eu vou interromper a gravação e vou abrir para tirar dúvidas. Quem estiver aqui comigo, quiser perguntar sobre o exame psíquico, a gente vai começar a conversar agora sobre isso. Mas para isso, eu vou